nesta tarde, ou nesta noite, melhor dizendo. Quando a gente olha aí para o profeta Oséias, e você sabe que este profeta, ele teve uma atuação lá no Antigo Testamento, ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ele também profetizou no dia de Jeroboão II, o rei de Israel. E ele traz para nós, meus irmãos, aí no capítulo 11 dele, Oséias, capítulo 11, esse quadro, esse desenho, a crise de Deus. E por que ele nos dá a ideia do nosso Deus em crise? Porque ele vai dizer ali para nós que Deus ama sem ser amado. Ele ama sem ser correspondido. Ele dá dele e não recebe nada em troca. Pelo contrário, o que ele recebe do seu povo é ingratidão. O que ele recebe do seu povo é a indiferença. O que ele recebe do seu povo é a postura de alguém que não está nem aí para aquilo que este Deus estabeleceu. Abra aí o texto. Olha o que diz esse texto. Oséias, capítulo 11. Os 12 primeiros versículos deste texto. Mesmo assentados, porém, meus irmãos, o fato de você estar sentado não lhe dá o direito de desrespeitar essa palavra que vamos ler agora, até porque essa palavra é de Deus. Olha o que diz aí, Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus terroros e as devorará por causa dos seus caprichos. Versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como o Admar? Como fatiei um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tomarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Versículo 12. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo.
Olha lá, queridos. Vamos tentar entender um pouco este texto. Você quer dar uma olhada aqui para mim? Quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, o texto de Oséias, a gente percebe na vida de Oséias um drama. A gente se dá conta de que este homem de Deus está diante de uma tragédia. Ele se vê diante de um acontecimento terrível. E este drama, essa tragédia, este acontecimento terrível, exemplifica o drama de Deus, a tragédia de Deus. Porque o que é que nós sabemos a respeito do profeta Oséias? Por ordem de Deus, ele acaba se casando com uma prostituta. É o que diz lá, logo no início do livro do profeta Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições. Essa é a ordenança de Deus. Ele teria que passar por uma experiência penosa para servir de meio de revelação de seu amor a seu povo infiel, Israel. Isso com relação a Deus. Então Oséias acaba se casando com uma prostituta. Mas qual é a tragédia, ou qual é o drama de Deus, meus irmãos? Ele acaba escolhendo, chamando para si um povo que o trai continuamente. Não tem um dia da existência deste povo que não trai a Deus, que não dá as costas a Deus. Todos os dias, de modo contínuo, não cessa, é regular, sem interrupções. E é por isso que a gente vê aqui essas palavras de Deus contrárias a este povo. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, aí no capítulo 11, usa ou acaba usando a linguagem de um pai que está muito decepcionado, frustrado, desapontado com a ingratidão do seu filho. A linguagem aqui é pai e filho, é o relacionamento desses dois. Deus escolhe um povo que o trai continuamente. Que povo é esse, meus irmãos? É o povo da promessa. Se nós olharmos aí para Gênesis capítulo 15, vai falar, ou melhor, Gênesis capítulo 3, vai falar lá de Abraão, a promessa que foi feita a Abraão, quando ele diz que a ele faria parte de uma grande nação. Eis que farei de ti um grande povo. É o povo do pacto, das alianças, dos decretos. Aliança de Deus, feita nos dias de Noé, depois do dilúvio, feitas a Abraão e confirmada a Isaac e Jacó, feita a todo o povo de Israel, lá no Sinai, e depois confirmada em Moabe. E no Novo Testamento também, a aliança que Deus fez com os que têm fé em Jesus Cristo, o qual selou com o seu sangue. É o povo da fé, meus irmãos, que crê, acredita, tem confiança. A pergunta que precisamos fazer: como é que age este povo? E a dedução que nós chegamos ao texto
texto que nós acabamos de ler é que ele age como um menino. Mal criado, atrevido. Quais são as características deste menino? Ele age como um menino desobediente. É aquele menino que tem dificuldade de obedecer. É o menino que não acata ordens. Ele não segue comando. Ele não está nem aí para orientação. Você diz para ele assim, venha, ele não vem. Você diz para ele, pare de fazer, ele não para. Você diz para ele, vá para lá, ele não vai. Ele não segue governo. Ele não segue orientação. Ele tem dificuldade, meus irmãos, em atender a voz paterna. Ele não está nem aí para a voz do pai. Como é que age este povo, pastor? Age como um menino ingrato, que tem dificuldade em reconhecer. Ele não mostra gratidão. Ele não reconhece os benefícios recebidos desse pai, do cuidado que vem desse pai para com este filho. Você tem um menino assim? Você já teve um menino assim? Ou você já foi um menino assim? Eu me lembro, meus irmãos, de um belo dia, lá na casa dos meus pais, que eu me dei conta do quanto eu era ingrato. Do quanto eu não sabia reconhecer, verbalizar os benefícios, as bênçãos, os cuidados, as boas dádivas que eu recebia dos meus pais. E aí o que eu fiz um dia? Eu peguei uma lista, eu devia ter mais ou menos lá os meus... Eu tinha passado essa fase aqui, né, de criança mal criada, criança atrevida. Eu devia ter os meus 16, 17 anos. E aí eu pego uma lista e digo assim, coloco no cabeçalho dessa lista: benefícios que eu preciso agradecer aos meus pais, que eu jamais agradeci. Aí eu coloquei lá: preciso agradecer pela minha bicicleta Caloi que eu ganhei, que até hoje eu não agradeci. Preciso agradecer pelaquela máquina de datilografia Olivetti. Se lembra, professor Vera? Se lembra disso? Que eu nunca agradeci. Uma máquina bonitinha, vermelhinha. Era top da época. Hoje não tem mais isso, mas era top. Minha mãe se esticou até os dentes para comprar aquela máquina de datilografia e pagou o curso de datilografia. Olha, coisa de outros tempos. Eu preciso agradecer por isso. Eu preciso agradecer pelas muitas correções que ela deu, pelas disciplinas, porque a gente não gosta de disciplina, a gente não gosta de correção. Mas nós precisamos da disciplina, nós precisamos da correção. Hoje não se pode bater, hoje não se pode disciplinar. E aí eu tenho lá uma ex-ovelha minha, que já está no leque grande agora. Ele foi para a escola, né? A professora disse assim: olha, seu pai e sua mãe não pode bater não, hein? Ele chega em casa, né, diz assim: olha, papai, quer dizer uma coisa para o senhor. O que foi, meu filho? Lá na escola, a professora falou que o senhor não pode me bater. É, filho? É, pai. Porque se o senhor me bater, eu posso ligar para um obséquio e chamar a polícia, que o senhor vai preso. É, filho? É, pai. Pois bem, então você vai fazer o seguinte: você chegando amanhã lá na escola, você vai levar um recado meu para a sua professora. Você diga para ela e cuidar dos filhos dela, porque dos filhos meus cuido eu.
E se você precisar apanhar, você vai apanhar. Nós somos dessa época. Como é que age esse povo, meus irmãos? Age como um menino cheio de vontades e capricho. É a criança que exige as coisas. Exige. Determina. E ai do pai e da mãe se não der o que ele quer. Ele fica emburrado. Começa a chorar. Começa a fazer birra. Se joga no meio do supermercado. Aquele horror. E aí eu tenho uma prima, né, que ela viu a filha dela, que hoje já é mãe, fazer esse tipo de filha caprichosa, filha cheia de vontades. Se quisesse um doce, se quisesse uma bolacha, ainda mais se não comprasse, ela se jogava no chão, se urinava toda, fazia aquele fuzuê. Aí a minha prima dela hoje falou assim: já sei o que eu vou fazer. Ela se jogou, se urinou toda, aquele horror. Ela só lá vendo, olhando, observando. Aí a menina parou de chorar e falou assim: pronto, filha, você já parou de chorar? Vem cá, mamãe quer conversar com você, vem cá. Ela foi, achando que a mãe, né? Chegou lá, ela pega essa menina, bota de barriguinha para baixo, abaixa a calcinha dessa menina, dá 3 chineladas peidadas. Pergunto-lhe: fez de novo? Não mais. Aprendeu? É assim que age esse povo. Exige coisas de Deus. E aí a gente aprende com alguns líderes por aí afora que diz assim: você vai lá e determina. Você diz que aquilo é teu. Pode determinar, exige. Você é filho do príncipe? Ué. Você tem que andar. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, viu? É porque pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, que pode trazer mensagem do diabo para o teu coração. Do diabo. A gente precisa tomar muito cuidado. Como é que age esse povo, pastor? Olhando aí para Oséias, age como um menino obstinado. Qual é o comportamento deste menino, pastor? Ele só faz o que quer. Ele é inflexível, irredutível, ele é muito teimoso, ele não desiste facilmente de sua opinião, ele insiste sempre na mesma coisa. Obstinado. O pai diz: não vai por aí, você já quebrou a cara muitas vezes. Ele continua indo, ele continua fazendo. Meu filho, sai desse caminho, porque esse caminho vai te levar à morte. Ele continua nesse caminho. Obstinado, irredutível. Talvez tenha faltado varinha lá nos 3, 4, 5 anos do bumbum deste menino. Como é que age este povo, pastor? Qual é o comportamento dele? Olhando aí para o profeta Oséias, ele age como um menino sonso, que pensa que engana o seu pai, mas não engana. Quantas vezes que os teus filhos tentaram te enganar? E aí você diz assim: olha, expressão da minha mãe, quando você está vindo com a sua farinha, eu já estou indo com o meu bolo pronto aqui, ó. Você não me engana, não. Lá em casa, a mamãe, quando tinha que disciplinar, ela disciplinava todo mundo assim, sabe? Coisa do passado, ela colocava assim, do maior para o menor. Se um aprontasse, todos apanhavam. Para que os outros que não fossem alvo da disciplina não ficassem, né? Sabe? Então todo mundo apanhava. E aí chegou um belo dia em que eu estou vendo a minha hora de entrar nas varadas. Falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque meu irmão maior já apanhou, minha irmã está apanhando, o próximo sou eu, depois meu caçula. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar um jeito de enganar minha mãe. E aí eu me lembrei que
anos que na casa da minha tia o sistema era o mesmo. Quando um aprontava, todo mundo apanhava. E aí o meu primo, quando foi chegando a vez dele, na hora dele, ele simulou um desmaio. Pum! Caiu. E a minha tia foi lá, começou a chorar, mandou trazer água com açúcar, colocou ele no colo, deu essa água para ele e tomou. Eu falei, tá. Já sei como que eu vou me safar dessa. Quando chegou a minha vez, meus irmãos, eu caí desmaiado. Menino sonso, que pensa que engana o pai, que engana a mãe. Aí ela deu com mais gosto. Eu tive que dissimular, levantar correndo ali. É assim que age esse povo. É assim. Menino sonso. Meus irmãos, como é que age esse povo? Agora Oséias é interessante porque ele sai da linguagem pai e filho e leva aqui para a linguagem do domador animal. Ele vai dizer que este povo age como uma mula, um animal fêmea do mulo. E olha lá, mula que precisa ser lançada, ou laçada, melhor dizendo. E por que essa mula precisa ser laçada? Porque ela precisa ser domada. Ela precisa aprender a lidar com limites. O domador a laça para domá-la. Diz aí também Oséias que este povo de Deus age como uma mula que carrega peso. Olha aí, o versículo 4, parte B. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Ela está ali carregando peso. Ele diz também que o povo dele age como uma mula faminta. É por isso que ele vai dizer, na parte C do versículo 4, e me inclinarei para dar-lhes de comer. Meus amados, a questão que nós precisamos levantar nessa noite, ou a indagação que eu preciso colocar aqui para você é a seguinte: como é que Deus trata deste povo? Porque é um Deus que está em crise, se vê diante de uma tragédia. Ele ama, mas não é correspondido. Ele ama, mas não é amado. Ele cuida, mas recebe ingratidão, indiferença. Como é que este Deus trata este povo? Olhando ali para o ponto primeiro, ele assume a paternidade deste povo. Ele diz: olha, eu te escolhi, eu te chamei, você é o meu filho, eu vou tomar você para mim. Eu estarei assumindo toda a responsabilidade por sua vida, sou seu pai. Como é que Deus trata deste povo, meus irmãos? Com amor perseverante. Versículos 2, 3 e 7. O que quer dizer isso, pastor? Ele insiste, ele não desiste em nos chamar, em nos fazer o bem e em nos mostrar o caminho. Ele nos reorienta, ele nos restringe. Ele está ali procurando nos orientar novamente, orientar de novo. E ele faz isso com bondade, tendo em mente o bem-estar deste povo. É por isso que ele está em crise. Como é que Deus trata este povo, meus irmãos?
Olhando para a parte A do versículo 4, com o amor que enlaça, com cordas humanas, que são os laços de amor fraterno, próprio dos irmãos, que se reproduzem entre nós, no nosso meio, enquanto estamos juntos, participando desse ajuntamento, desse momento de Deus na nossa vida. Como é que Deus trata deste povo, meus irmãos? Ponto 5, com o amor que se inclina para ser bom. Ele providencia o sustento diário deste povo. O alimento que você teve lá na tua casa hoje é fruto do trabalho do seu pai, da sua mãe. Mas quem providenciou foi Deus. Mas Ele também nos alimenta espiritualmente, meus irmãos, por meio da palavra, por meio do culto, por meio da escola bíblica dominical. Ele nos alimenta espiritualmente. É um amor voltado, se inclinando para o nosso bem. Como Deus trata este povo, meus irmãos, com amor escravo de sua fidelidade. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. À luz da Bíblia, eu posso aqui declarar sem medo que Deus não deixa de cumprir em nós suas promessas de amor. Ele cumpriu. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. É por isso que Paulo, escrevendo para a igreja lá em Filipos, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está dizendo ali que Deus nos dará tudo aquilo que precisamos. Não aquilo que queremos. É uma coisa aquilo que eu preciso, outra coisa aquilo que eu quero. Eu preciso de comida. Sem comida eu não sobrevivo. Eu preciso de água. Sem água eu não sobrevivo. Mas eu não preciso, por exemplo, de uma Santa Fé na minha garagem. Com o meu Peugeotzinho eu consigo lidar muito bem com ele. Da necessidade básica. E graças a Deus pelo meu Peugeotzinho, porque às vezes eu falo assim para minha esposa, bom, é presente de Deus, é o carro mais lindo que tem daí, todo mundo me respeita. Mas é de Deus para mim. É o que eu preciso. Como é que Deus trata deste povo? Olhando aí para o versículo 8, parte B, com amor apaixonado, Ele revela sua paixão divina por nós todos os dias. Como é que Deus trata deste povo, meus irmãos? Olhando para os versículos 10 e 11, com amor firme, está aqui em ação a soberania de Deus voltada para o nosso bem. O que é que Deus espera da gente, queridos? Porque veja, se Ele nos ama e nós não o amamos, se Ele cuida de nós e nós não estamos nem aí por Ele, ou para Ele, melhor dizendo, o que é que Ele espera do seu povo? Olhando aí para o versículo 5, conversando. Precisamos voltar para Deus.
Está na hora, queridos, de começarmos a atender a voz do Pai do céu. Eu preciso priorizar na minha vida obediência. Obediência é o que Ele espera de mim. E isso é tão sério que você vai ver, por exemplo, um dado momento, Paulo dizia uma coisa bem interessante para a gente, que é a seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Dizia hoje lá na sala de doutrina, interessante, né? Como é que Paulo vem trazer uma coisa dessa que eu preciso desenvolver minha salvação? Será que os católicos estão certos? Com todo devido respeito aos católicos. Será que os espíritas estão certos? Com todo devido respeito aos espíritas. Porque eles entendem que eles desenvolvem a salvação deles por meio das obras. Eles fazem as obras para serem salvos. Caminho que eles seguem. Trilha. Que não tem embasamento bíblico. Como é que Paulo vem dizer uma coisa dessa? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, primeiro, salvação ela ocorre em 3 tempos da minha vida. Ela ocorreu lá no passado, ela ocorre aqui no presente e ocorrerá no futuro. Lá no passado, nós fomos salvos por meio do Cordeiro de Deus que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Nós fomos salvos lá. Lá no futuro é quando o Senhor Jesus vier a buscar a sua igreja, o seu povo, os eleitos, os escolhidos. E Ele não virá mais como servo, Ele virá como Senhor para julgar o mundo. E Lúcifer passará por esse julgamento, já está julgado. Os demônios serão julgados. Ele virá como Senhor. Futuro, mas e o presente? Quando Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor. O que é isso, queridos? Se você olhar para o texto, ele vai falar lá de obediência. Eu desenvolvo a minha salvação na medida em que eu obedeço essa palavra. Como é que precisa? De que maneira ocorrerá essa conversão na minha vida, pastor? Eu preciso ser grato por tudo. E nós já falamos hoje aqui nesse altar que nós somos ingratos. Nós só murmuramos, só reclamamos. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como é que eu vou agradecer por aquela cobra que eu tenho lá em casa, pastor? Não dá. Bom, primeiro que você casou com essa cobra. Você pensou bem. Mas pastor, como é que você é grata com aquele ogro que eu tenho em casa? Machista ao extremo. Você casou com esse ogro, filho. Você casou com esse machista. É por isso que a gente fala aqui. Você que está namorando aí, ó. Pessoal que está namorando. Observa bem. Observa bem. Porque a gente olha o corpinho bonitinho, né? A gente olha a carinha de anjinho. A gente só não sabe o que é por trás dessa carinha de anjinho. Hoje eu sei e hoje ela sabe. Sabemos o que é que está por detrás. Às vezes ela diz: não, porque lá na igreja você é um pastor amorzinho. Você tem que ser. Não, mas aqui. Queridos, nós estaremos voltando para Deus quando deixarmos de murmurarmos e quando passarmos a agradecer a Deus por tudo. Isso se torna uma realidade maior na tua vida. Na nossa vida tem que ser só festa, meus irmãos.
Porque nós temos um Deus que não nos deixará sozinhos quando tivermos que passar por uma tempestade, por uma tribulação. Ele vai estar conosco. Agradeça por tudo aquilo que você tem recebido dele. O que é que Deus espera do seu povo? Ele espera, como diz aí, versículo 6, no meu modo de entender, simplicidade. Aliás, voltando um pouquinho aí ao primeiro ponto, queridos, se nós não nos convertermos, vamos sair. Versículo 5, sabe o que vai acontecer na sua vida? Quando eu não quero voltar para Deus, sabe o que é que vai acontecer segundo esse texto? A opressão visitará a minha família. Olha o que diz aí. O povo de Israel, vocês não querem se voltar para mim, vocês não querem se converter, então olha, eu vou mandar vocês de volta lá para o Egito, lugar de opressão. Vocês serão conquistados pela Síria, lugar de opressão. Deus nos dá a oportunidade de nos convertermos. Pois vocês não querem se converter, opressão virá. Ponto 2, simplicidade. É isso que Ele espera da gente. Porque do contrário, meus irmãos, virá a desgraça sobre as nossas vidas. E simplicidade para mim está atrelado ao comportamento, ao modo de nos comportarmos, aos procedimentos, à conduta. Olha o que diz aí o texto: o meu povo será morto por seguir maus conselhos. Você tem seguido os conselhos de quem, meu irmão? Eu caminho com algumas pessoas que às vezes dizem assim para mim: você é muito cético. Querido, eu prefiro ser cético, mas estar embasado nas Escrituras, do que ficar ser orientado, comandado, dirigido por pessoas descomprometidas com essa palavra aqui, cujo interesse deles está no teu bolso, no teu dinheiro, e se puder vai arrancar todo centavo que você tem no teu bolso. Mas eu prefiro ser cético, mas ter embasamento bíblico. E louva a Deus, porque uma das razões pelas quais eu tenho embasamento bíblico é que eu tinha interesse pela escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por isso. Eu me entristeço quando você não se interessa pela escola bíblica. Você acha que você já sabe tudo? Aí você vai aqui, vai lá, o vento joga para lá, você vai para lá, o vento vai para lá, você vai para lá. Nos falta embasamento bíblico. E aí a gente começa a ser conduzido pelos maus conselhos de pregadores, de amigos, professores, pais, mundo. Eu me lembro que eu fui procurado há muitos anos atrás por um rapaz que disse o seguinte: olha, pastor, eu sei que você é evangélico, eu sei que você está sempre estudando a Bíblia, eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não? Não, sabe, pastor, eu tive uma ex-namorada aí, tá? Ex-namorada, namorei com ela um tempo, mas não deu certo, a gente terminou. E ela seguiu a vida dela, eu segui a minha vida, ela se casou, eu me casei. Só que esses dias ela me procurou. Te procurou para quê, rapaz? Não, me procurou para dizer o seguinte, que ela está lá em crise de identidade, e ela não sabe se era isso que ela queria mesmo na vida dela, e ela está casada com outro homem, e ela foi atrás de um psicólogo, daqueles psicólogos, sabe? Foi atrás de um psicólogo e disse assim: não, filha, o que importa é você ser feliz. Então faz o seguinte, ó, vai lá, procura o seu ex-namorado, vai para a cama com ele, transa à vontade com ele, vê se é isso mesmo que você quer, se você pode para isso. Tá, falei, e aí, o que você quer? Não, pastor, porque eu estou aqui para saber se eu posso fazer isso. Mas o psicólogo já não falou para você fazer isso.
Não, mas eu quero saber o que é que o senhor pensa. Tá, então vou dizer uma coisa para você, queridão. Vamos inverter um pouco aqui. Se fosse o contrário, né? Se fosse isso com a sua esposa, se a psicóloga dissesse à sua esposa para transar com o ex-namorado dela, o que você acharia? Vamos lá. Falei, queridão, cuidado com os maus conselhos. Não tem nada de Bíblia ali. É o conselho do mundo para você. É aquela ideia que o que importa é ser feliz na vida, é se dar bem, é fazer o que tem vontade. Nós temos muita gente de Deus, infelizmente, sendo influenciado pelos maus conselhos. A quem você tem ouvido? Quem é o teu orientador? Tome cuidado. Terceiro ponto aqui, o que é que Deus espera do seu povo? Que nós assumamos a nossa filiação, porque Ele assumiu a paternidade. Pois do contrário, seremos colocados diante da ira de Deus. Versículo 9. Porque, meus irmãos, a coisa mais fácil nessa nossa caminhada com Deus é reconhecê-lo como Criador, como Senhor, mas não como Pai, que me orienta, que me conduz, que me pega pela mão e me leva. Olha só, queridos, nós somos este povo. A Igreja Batista do Bom Retiro é este povo. Este menino ingrato, que deixa de reconhecer, que não sabe verbalizar, agradecer pelos benefícios recebidos. Um dos salmos que eu mais gosto do salmista é aquele que ele diz, e de quando em quando eu me pego recitando aquele salmo que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele começa a dizer quais são esses benefícios. Amados, nós precisamos ser gratos. A gente tem deixado de ver o que o Pai tem feito para o nosso bem. A gente tem deixado de considerar aquilo que Ele ainda quer fazer por nós. É por isso que de quando em quando Ele tem que mandar opressão. É por isso que Ele tem que mandar guerra. Ele não queria isso. Mas quem está vendo, corre a mensagem. Amados, deixemos de ser crianças e não desprezemos quem nos deu todo o amor possível. Queridos, Deus não merece essa crise. Ele nos ama e no mínimo que podemos fazer é aceitar este amor e amá-lo na nossa insuficiência humana, sim, mas com um coração sincero e consagrado a Ele. E sabe o que é comum acontecer muitas vezes entre nós, infelizmente? Muitos que caminham com a gente só se lembram de Deus na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora das dívidas, na hora de um determinado problema que parece não ter solução. Quem faz isso, meus irmãos, está pensando só em si. Só em si.
Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos traga para a conversão a tempo. Porque do contrário, poderemos voltar para o Egito. Do contrário, poderemos voltar para o rei da Síria. E aí a mão de Deus pesando sobre nós. Quero orar por você. Quero orar por você. Meu irmão, se de alguma maneira esta palavra falou no teu coração, eu quero orar por você aqui na frente. Aliás, eu queria falar na vida de toda a igreja, porque acho que eu sou o primeiro que tem que fazer isso daqui, ó. Sou o primeiro. Esquece o que está acontecendo lá fora. O que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Você vai começar a ouvir fogos. Talvez o Palmeiras está se sagrando campeão hoje. Mas o campeão dos campeões é Deus. Não tem para ninguém. O que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele fará por nós, nenhum time deste mundo poderá fazer. Amém. Só Ele. Então nós devemos estar aqui, ó, olhando para Ele. Eu quero orar por você. Essa palavra falou que o coração vem aqui. A qualidade do teu pastor, eu quero orar por você. Deus seja louvado. Mais alguém? Os demais, olhos fechados, orando. Pai, tua palavra foi lida, ela foi explicada e aplicada, Senhor, ao nosso contexto, às nossas vidas. Ó Senhor, misericórdia, porque nós somos tão pecadores, Senhor, a gente brinca com coisa séria. O mesmo Deus lá do Velho Testamento, o mesmo Deus do profeta Moisés, é o Deus de hoje que está aqui. E nos permite ter ciência de uma palavra como essa, no intuito de promover conversão no nosso coração. Traga-nos de volta, Senhor. Traga-nos de volta do altar. Traga-nos de volta para o teu governo. Não seja como nós queremos, mas como o Senhor quer. Venha o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha o teu reino sobre essa igreja. O que importa aqui é o teu governo, o que importa aqui é a tua vontade. Promova, Senhor, conversão em nossos corações, para que a gente saia daqui mais do que nunca fechado contigo, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem feito tanto por nós, e por conta da nossa postura frente a tudo isso, o Senhor entra em crise, porque o Senhor nos ama com amor perfeito, e na maioria das vezes somos indiferentes a este amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja. Tem misericórdia aqui do teu povo. Obrigado pelo teu servo que está aqui. Abençoe o teu servo, Senhor.
quero rogar as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do teu servo. O Senhor tem me colocado como um dos pastores desta igreja. Na qualidade de um dos pastores deste, eu o abençoo em nome de Jesus. Mas eu não posso deixar também de abençoar a minha igreja, amada e querida por Ti. Eu não sei, ó Deus, o que se passa em cada coração aqui, mas eu me aquieto por saber que o Senhor sabe. A igreja é tua, não é minha, não é do pastor Haroldo, não foi do pastor Carlos, não será daqueles que virão ainda um dia, mas ela é tua. Louvado seja o Senhor por isso. Vem, meu Pai, nos pega no colo, nos pegue pela mão, nos carregue, nos leve a um patamar onde a gente possa conhecer o Deus pessoal que o Senhor é. Trata do nosso coração, trata da nossa vida. Que não haja mais espaço para murmuração na nossa boca, Senhor. Que não haja mais espaço para maledicência na nossa boca, Senhor. Sara-nos disso, ó Pai. Nós temos alguns maledicentes entre nós. Oh Deus, e quantas vezes eu tenho sido assim também. Sara-nos, abençoa-nos. Sara o meu povo, abençoa o meu povo. Ministra muito mais a cada um destes corações. Que a gente saia daqui te exaltando e te glorificando pelo fato de continuarmos sendo a menina dos teus olhos, alvo do teu amor, do teu cuidado, da tua preocupação. Louvado seja o Senhor. E a gente sai daqui como salmista: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós tivemos agora, meus irmãos,